Vamos buscar, nesta ocasião, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 51 em diante, onde nos diz o apóstolo São Paulo: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorrupção, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorrupção, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. A importância de conhecer as promessas de Deus para o nosso tempo. E o que tem a ver esta leitura que fizemos com as promessas de Deus para o nosso tempo? Veremos o que tem a ver. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, a Escritura diz: porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem que primeiro revele os seus segredos a seus servos, seus profetas. Portanto, o que Deus fará para cada tempo, Ele já falou, já o revelou. Quer seja de uma forma simbólica, profética, ou de alguma outra forma. E isso já é profecia. E baseado nisso que Deus falou por esse profeta, é que Deus realizará a sua obra em cada tempo. Para cada tempo da trajetória da raça humana, há promessas, há ciclos divinos que são realizados no programa de Deus, como também há dispensações. E conforme a palavra de Deus, que é o seu programa revelado, dado a conhecer, é que Deus atua em cada dispensação. Por isso, é que a pessoa necessita saber em qual dispensação ela está vivendo, porque essa dispensação, e conforme a palavra para essa dispensação, é que Deus estará atuando e estará se manifestando. Uma pessoa não pode ir a uma dispensação que já passou e dizer: é isto o que tem que se fazer, porque isso é o que diz a Bíblia aqui. Isso foi o que a Bíblia disse para aquela dispensação. Por exemplo, qualquer pessoa que diga: vamos nos reunir, faremos um grupo, realizaremos sacrifícios como Adão fazia,
como Abel fazia, como Enoque fazia, como Noé fazia, como também Matusalém fazia, porque nós então, talvez, poderemos viver como Matusalém, que viveu 969 anos, ou como Abraão, Isaac ou Jacó fazia, ou mesmo alguns dos patriarcas, como Moisés. Isso esteve correto para aqueles tempos. E aquilo era tipo e figura, representação, sombra do que viria numa nova dispensação, na dispensação da graça, onde aqueles tipos e figuras seriam convertidos em realidades na vida de Cristo, o qual, como Cordeiro de Deus, morreria, tiraria o pecado, e todo aquele que cresce nele seria salvo. Tão simples assim. Tem que se viver a era, a dispensação em que corresponde a pessoa viver no seu tempo aqui na Terra. Também nas dispensações há eras ou etapas. E a pessoa tem de conhecer em que etapa do cristianismo, em que etapa da igreja está vivendo. Porque para cada etapa da igreja há uma mensagem da parte de Deus por meio do Espírito Santo, ou seja, que por meio de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, se manifestando por meio do instrumento, do mensageiro que ele tenha para esse tempo, e por meio dessa manifestação de Cristo em Espírito Santo, nesse mensageiro falando com grande voz de trombeta, ele chama e ajunta os escolhidos desse tempo e os coloca no seu corpo místico de crentes, que é a sua igreja. Com essa palavra, com essa mensagem, é que os escolhidos são chamados e ajuntados em cada tempo. E isso é uma obra de Cristo por meio do Espírito Santo. E nós temos de entender essas etapas para sabermos em que etapa estamos vivendo. Por exemplo, se estivéssemos vivendo no tempo de Noé, teríamos de estar junto com Noé, escutando a mensagem de Deus para o ser humano e trabalhando no programa, construindo a arca, onde Noé e sua família se salvariam. A quantidade não é o que conta. O que conta são os crentes. Sejam muitos ou poucos crentes, é isso que conta para Deus. Os incrédulos são incontáveis. São tantos que nem sequer temos tempo para contá-los. Porém, no tempo de Noé, 8 pessoas com ele, Noé mais 7 pessoas mais, creram que no tempo em que estavam vivendo, havia-se chegado ao fim do mundo antediluviano. Aquele tempo era de grande progresso. Não creiam que eles estivessem numa condição de pouco conhecimento. A tal grau, eles estavam que Cristo, quando falou acerca do tempo final, disse que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E ele mencionou Gênesis 5 e 6.
Quando diz que naquele tempo as pessoas estavam separadas de Deus e a terra estava cheia de violência. Não é por acaso também que a terra, as nações, estão cheias de violência? É porque nós estamos no tempo final, no tempo em que a vinda do Filho do Homem tem que se converter numa realidade. Porque essa é uma das promessas de Deus para o nosso tempo, para o último dia. Também está a promessa de que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Ló, ou seja, como nos dias de Sodoma e de Gomorra. Por isso, nesse tempo, a situação do ser humano tem mudado bastante. E cada dia mais assemelha-se à situação de Sodoma e de Gomorra. Nós não estaremos lutando, tentando mudar essa situação, porque estas são profecias que têm que se cumprir. O mais importante é estarmos no programa de Deus, para o tempo em que estamos vivendo, e recebendo o nosso alimento espiritual para a alma. Cada pessoa tem que ocupar a posição que lhe corresponda no tempo em que vive. Alguns ocupam a posição de incrédulos, outros ocupam a posição de crentes, alguns para condenação e outros para salvação e vida eterna. Portanto, é uma questão individual. Por isso é que é tão importante conhecer as promessas de Deus para o nosso tempo. Você e eu estamos representados, tipificados nos personagens do passado, de outras eras e outras dispensações. Você deve observar quais foram os crentes de cada tempo e na sua alma dizer em seu coração: eu sou como Sete. Também sou como Abel, como Sete. Sou como Enoque, que caminhou com Deus e Deus o levou no rapto. Sou também como Matusalém e como Noé. Recordem, não era fácil viver naqueles tempos, como também não é fácil viver nesse tempo em que a luta é mental e espiritual. Nos tempos de Daniel, a luta não era somente luta mental, mas luta física também. Um descuido significava estar na boca de um leão ou numa fornalha de fogo. E hoje, por conta das leis estabelecidas na proteção dos direitos humanos, obtivemos certas vantagens. Porém, nós não podemos colocar a nossa confiança nisso, mas nas promessas de Deus para o nosso tempo, permanecer fiéis e firmes a Cristo,
na etapa ou na era em que nos corresponde viver. Se nós vivêssemos lá no tempo de Moisés, estaríamos fazendo o mesmo que nós fazemos no nosso tempo. Se atualmente somos crentes, nós também seríamos crentes em Moisés naquele tempo, bem como no tempo de Josué, no tempo dos juízes, no tempo dos profetas, no tempo dos reis, no tempo de João Batista também. Nós teríamos crido na mensagem de João, teríamos sido batizados por João Batista. E quando Jesus aparecesse e fosse batizado, João diria: este é o homem, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele de quem eu disse que depois de mim viria outro maior do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias do seu calçado. Este é ele. E o que nós faríamos? Faríamos como aqueles 2 discípulos de João Batista, que quando ouviram João dizer isso a respeito de Jesus, João ficou aqui e Jesus foi para lá. E para onde eles iriam? Se fossem atrás de Jesus, se fossem atrás daquele que viria depois de João, estariam atrás de um maior do que João Batista. Mudaria de uma pequena luz para uma luz maior. João era uma tocha que ardia, uma lâmpada que iluminava. E os que seguiram João quiseram caminhar a sua luz, porque quando Deus envia um mensageiro com a palavra para esse tempo, a palavra nesse mensageiro manifestada é a luz para esse tempo. Depois, quando apareceu Jesus, ele era a luz em toda a sua plenitude, porque era a plenitude de Deus em Jesus. Por isso ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É importante seguirmos a luz para o tempo em que nos corresponde viver, no qual a palavra para essa era se torna carne e Deus começa a se manifestar nesse e através desse mensageiro, cumprindo o que está prometido para esse tempo e falando o que está prometido para esse tempo, abrindo as Escrituras e o coração e a mente das pessoas desse tempo para entenderem, para conhecerem as promessas de Deus para esse tempo. Nos dias de João Batista e de Jesus, estava-se vivendo no tempo em que a pedra de ângulo, a pedra angular, a pedra de coroa chegou. Era um homem chamado Jesus. A pedra que os edificadores, os religiosos daquele tempo rejeitaram, reprovaram, a pedra de ângulo. E seguir a Jesus, isso representava ou significava seguir a Deus manifestado em carne humana em Jesus. Crer em Jesus significava vida eterna para as pessoas. Quem seguia Jesus estava seguindo o plano divino para esse tempo. E eram bem-aventurados os que seguiam a Jesus. Cristo lhes disse: bem-aventurados vossos olhos porque veem. O que eles estavam vendo? A promessa feita carne, feita uma realidade naquele tempo em Jesus. E bem-aventurados os vossos ouvidos porque ouvem. O que estavam ouvindo eles? As promessas de Deus para aquele tempo sendo cumpridas em Jesus e através de Jesus. Essas pessoas eram bem-aventuradas. Os bem-aventurados daquele tempo porque estavam conhecendo o programa,
de Deus para aquele tempo. E mesmo quando Cristo lhes perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, conhecer o programa divino, conhecer as promessas de Deus para o tempo em que a pessoa vive, isso é uma revelação do céu dada por Deus através do seu Espírito Santo ao indivíduo. E é um grande privilégio ser uma pessoa que está ouvindo, vendo e entendendo as promessas de Deus para o tempo em que ela está vivendo. Porque essa pessoa teve a bênção de Deus ter lhe aberto o entendimento. Mesmo alguns dos seus discípulos não entenderam tudo, porém entendiam que Jesus era o Messias, o Cristo. Pedro teve palavra de Jesus numa ocasião em que ele disse: o que tu não entendas agora, entenderás depois. Portanto, eles não entendiam tudo. E tampouco nós entendemos tudo. Por isso é que, a cada dia, vamos escutando mais. Deus vai nos revelando, nos abrindo o entendimento. E assim aumentando o nosso conhecimento. E por isso a Escritura diz: a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, que vai aumentando. E se uma pessoa será cheia do conhecimento, ou mesmo uma nação ou humanidade, para ser cheia, tem que estar primeiro vazia. E irá se enchendo gradualmente, na medida em que vai se colocando água, como num copo. Assim se enche uma vasilha. E se vai enchendo a nossa alma e o nosso espírito e o nosso ser com a palavra revelada, a água da palavra revelada para o nosso tempo, assim vamos obtendo amplo conhecimento das promessas de Deus para o nosso tempo. Para conhecermos as promessas de Deus para o tempo em que estamos vivendo, temos de saber em que era ou dispensação estamos vivendo, porque essas são as promessas que necessitamos de conhecer para recebermos a bênção de Deus que Ele tem para esse tempo. Porque essas são as promessas que terão de se cumprir, que terão de se materializar no tempo em que a pessoa esteja vivendo. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, vossos ouvidos, porque ouvem. E o que é que eles viam e ouviam? A palavra prometida de Deus sendo revelada, sendo cumprida naquele tempo. Por isso, lhes dizia: esquadrinhai as Escrituras, porque nelas vos parece ter a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Assim Cristo dizia: e essas mesmas Escrituras são as que dão testemunho de você e de mim. E você tem que se encontrar na Escritura, representado nos crentes do passado. Assim, pedimos conforme ao que Deus tem prometido para o tempo em que estamos vivendo. Há muitas promessas, mas a que mais nos agrada é a da transformação.
Por que a promessa da transformação? É porque aqueles que serão transformados estarão vivos, serão transformados sem ver a morte. Porém, se tiver que partir, então lhe agradará a ressurreição dos mortos em Cristo, porque será ressuscitado num corpo imortal, incorruptível e glorificado. Não há problema se terá de partir. A única coisa é que se vai. Até aí chegou o trabalho na obra do Senhor. Consequentemente, a recompensa não cobrirá o tempo que você estiver no paraíso. A recompensa cobrirá o tempo que você tem vivido na terra e tenha trabalhado na obra do Senhor. Por isso, no capítulo 22 do Apocalipse, versículo 12, disse: Eis aqui que eu venho breve, meu galardão está comigo para recompensar a cada um conforme a sua obra. Portanto, nós temos que conhecer o tempo em que nos correspondeu viver e as promessas que são para este tempo, para o qual os crentes em Cristo no último dia estarão escutando a voz de Deus, a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo. No tempo em que vivem, como também sucedeu ao longo das eras e das dispensações, Deus fala a seu povo por meio do instrumento que ele tenha para cada tempo, e essa é a maneira de Deus falar. Porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que antes revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. E eles falam ao povo o que lhes foi revelado. Vejamos o que Zacarias nos diz. No capítulo 7, versículos 11 e 12. E assim entenderemos melhor. E essa é uma escritura muito conhecida por todos nós. E diz: porém eles não quiseram escutar, senão que me viraram as costas e tamparam os seus ouvidos para não ouvirem. E fizeram seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito. Como é que Deus fala ao povo e envia a sua palavra? Por meio do seu Espírito Santo. Segue dizendo: para não ouvirem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por meio dos primeiros profetas. É por intermédio dos profetas que a palavra vem ao povo, porque a palavra vem aos profetas. A palavra revelada vem aos profetas. Eles a falam ao povo. Essa é a forma de Deus. E ele não a muda, nem tem mudado, nem a mudará. Por isso, quando o Messias veio há 2000 anos atrás, ele também era um profeta, porque Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. Um profeta como Moisés foi prometido para o cumprimento da primeira vinda de Cristo, e o Messias tinha que ser um profeta. A vinda do Filho do Homem tinha que ser um profeta, porque o Filho do Homem representa a um profeta, e está prometida a vinda do Filho do Homem para o tempo final. Considerem isso. Não se esqueçam. Temos grandes promessas para o nosso tempo e não queremos que nos passem por alto. Não queremos que nos passe desapercebido. Queremos ouvir as promessas de Deus para o nosso tempo e que Deus nos abra o entendimento para compreendê-las, porque não é somente crer nelas.
Primeiro crer nelas, depois entendê-las. Saber que estas são as promessas de Deus e então que Deus nos abra o entendimento para entendê-las. E recordem que ver também significa entender. Por isso, algumas pessoas dizem, eu não vejo, não entendo. Por isso, Cristo dizia para muitas pessoas que elas eram cegas e guias de cegos. Porque elas não viam, elas não entendiam a vinda do Messias há 2000 anos atrás.